Aqui no palco vamos falar de carreiras espaciais e vou chamar desde já para subir, para junto de mim, Ana Noronha, que é a diretora executiva da Ciência Viva, que vai também moderar este painel. Olá, Viva, muito bom dia. Como está? Vou-lhe pedir para sentar já na primeira cadeira. João Lousada, da ESA. Olá, João, muito bom dia. Preparado para esta viagem às carreiras espaciais? Muito bom dia. Segunda cadeira, por favor. Pedro Lacerda, astrofísico e broker tecnológico. Olá, outra vez, já nos conhecemos. Obrigada. Depois vamos falar também com a Marta Guimarães, da Nova Space, e Magda Coco, da Vieira de Almeida Advogados. Até porque há sempre que terem atenção aqui a vertente jurídica. Muitas vezes passa ao lado a maioria das pessoas, mas sem as leis não vamos lá. Tem que haver regulamentação acertada e tem que ser respeitada. Meus senhores, muito obrigada. Bom debate. Obrigada. Ora, muito bom dia. Quero ouvir um bom dia bem claro, bem expressivo, cheio de energia. Porque hoje estamos aqui para discutir possibilidades de carreiras futuras e carreiras no espaço. Se calhar estavam à espera de nos ver entrar todos com um capacete e de fato espacial, porque pensa que a carreira no espaço é astronauta ou é ir ao espaço, quer seja através de uma instituição pública ou de uma agência espacial, ou privadamente pagando um bilhete para ir ao espaço. Mas não, o espaço não é só isso. E é isso que vamos mostrar aqui hoje e que vocês vão ver como podem ter uma carreira no espaço, em Portugal, e que não seja apenas aquelas coisas que nós associamos habitualmente a espaço. Por isso temos aqui a Magda Coco, que é advogada da Vieira de Almeida. Temos a Marta Guimarães, que é engenheira aeroespacial, que é da Neurospace, que está instalada aqui em Ponte de Sor. O Pedro Lacerda, que está no ESA-BIC, portanto é um centro para transferência de tecnologia, que é ligado, que está em Portugal, mas está ligado ao Instituto Pedro Nunes e à Agência Espacial Europeia. E o João Lousada, que é da GMV e que é, imagine-se, quem toma conta do voo dos astronautas quando estão na Estação Espacial Internacional. Portanto, é diretor de voo dos astronautas. Estou a ver aqui um leque de carreiras completamente diferentes umas das outras. Desde advocacia, engenharia aeroespacial, astrofísica, portanto, há muitas maneiras de chegar ao espaço, mesmo sem sair da Terra. Então, eu começaria se calhar aqui pelo João. Fale-nos um pouco da sua experiência, como é que é estar, em que é que consiste exatamente o seu trabalho? Sim. Bom dia a todos, antes de mais. É bom ver este público tão jovem e, pronto, e de certa forma interessado no setor espacial, que é um setor em crescimento e que tem muitas oportunidades. Como podem ver neste painel, existe muita diversidade no setor espacial. O meu trabalho em si é diretor de voo e eu trabalho diretamente nas operações da Estação Espacial Internacional. E só para ter uma ideia, quem é que daqui já ouviu falar da Estação Espacial Internacional? A quem é que soa familiar este nome? Alguns, ok, mas não todos. Portanto, a Estação Espacial Internacional, só para estabelecer, como o nome indica, é uma estação espacial, está no espaço, na órbita terrestre, foi construída ao longo de vários anos, começou a ser construída em 1999, e módulo a módulo, e até hoje continuamos a aumentar a estação espacial, tem vindo a aumentar. Temos astronautas permanentemente na estação espacial a trabalhar desde o ano 2000, portanto, se pensarem, desde o ano 2000 temos uma presença permanente de humanos no espaço. Para mim continua a ser algo incrível e pessoas que nasceram depois do ano 2000 têm essa experiência de viver num mundo onde sempre tivemos astronautas no espaço, que é algo que só é possível através de um esforço enorme de várias pessoas de todo o mundo. Existem 5 agências espaciais que trabalham para a Estação Espacial Internacional. Uma delas é a ESA, a Agência Espacial Europeia.
a NASA, que todos conhecem, e depois temos também a Agência Espacial da Rússia, do Japão e do Canadá. Portanto, essas 5 agências espaciais contribuíram para a Estação Espacial Internacional e hoje em dia todas elas colaboram para as operações. Nós temos astronautas a trabalhar diariamente na Estação Espacial Internacional, a fazer experiências e, no fundo, esse é o objetivo principal de termos a Estação Espacial Internacional, é tirar o máximo proveito deste ambiente espacial para a ciência, para aprendermos mais sobre ciências de materiais, sobre até o corpo humano, como é que todos estes fenómenos se modificam retirando a componente da gravidade, que é algo muito interessante e nós aqui na Terra sempre que estudamos algum fenómeno químico, físico, biológico, todos são afetados de uma maneira ou de outra pela gravidade e retirando essa componente aprendemos muito mais sobre o fundamento desses fenómenos e esse é o objetivo principal da Estação Espacial Internacional. É por isso que voamos astronautas, é por isso que queremos manter esta plataforma no espaço para tirar o máximo proveito da ciência que podemos trazer do espaço. O meu trabalho como diretor de voo é então liderar as equipas europeias que controlam a Estação Espacial Internacional, que controlam os sistemas de energia, que controlam o ar que os astronautas respiram. Também falo diretamente com os astronautas para coordenar o dia deles, para decidir que experiências vamos fazer. Se alguma coisa correr mal, eu sou responsável então pelas decisões de, em primeiro lugar, salvaguardar os astronautas. É sempre a nossa prioridade número 1, a segurança dos astronautas, a segurança da Estação Espacial em si e depois as experiências que nós queremos realizar. Portanto, eu coordeno uma equipa bastante interdisciplinar, com diferentes especialidades e cada posição é responsável pelo seu domínio, alguns responsáveis pelo sistema de energia, pelos dados que nós recebemos da Estação Espacial, pelo vídeo. Temos até uma posição responsável pelo planeamento, ou outra posição responsável por saber onde é que estão as coisas na Estação Espacial, porque é uma Estação Espacial enorme e encontrar uma ferramenta, se dizemos ao astronauta vai procurar uma ferramenta e até encontrar perdemos muito tempo e queremos optimizar o máximo possível o tempo dos astronautas. Portanto, é um trabalho em conjunto com uma equipa bastante diversa, bastante internacional. Trabalhamos diretamente com a NASA, com as outras agências espaciais que fazem parte da Estação Espacial e é algo muito, muito especial e que é preciso ter um apoio de uma equipa enorme para poder realizar. É algo que para mim sempre me motiva, é algo especial trabalhar com os astronautas, ver o progresso do Human Spaceflight, da exploração humana do espaço e é muito especial. Vamos ver se há alguma pergunta assim já imediata. Eu para isso pedia ao Pedro Coimbra, que é o coordenador do ESER Portugal. O ESER é o nosso programa educativo para o espaço em colaboração com a Agência Espacial Europeia, portanto é Ciência Viva e Agência Espacial Europeia. Pedro, alguma pergunta assim já aí a emergir da audiência? Ninguém tem nenhuma pergunta? Para o João? Alguma curiosidade? Aqueles que não tinham ouvido falar da Estação Espacial? Penso que está tudo com vergonha ainda. Vamos continuar para ver se as pessoas também, entretanto, se animam mais. Pedro Lacerda, como é que foi essa passagem de um astrofísico que estudava corpos pequenos do Sistema Solar? Já vão aqui perguntar, se calhar, o que é que são corpos pequenos do Sistema Solar, para agora se preocupar com a transferência de tecnologia e como fazer negócios no espaço. Sobre o espaço. Não sei se agora já me estão a ouvir. Bom dia. O meu percurso, a minha chegada ao tema do espaço foi pela via da ciência, pela via da investigação em astrofísica, mas não deixei, eu continuo a fazer isso, e é isso, e o que eu estudo é o Sistema Solar, os pequenos corpos do Sistema Solar. Os pequenos corpos são os restos da formação do Sistema Solar, são bocadinhos que sobraram, ou que ficaram no estado de bebés e não cresceram, ou que evoluíram e se estilhaçaram e são restos de processos destrutivos. Cometas, essencialmente, são os objetos que mais me interessam. Mas, estudando este tipo de coisas, depois no café com os meus amigos a conversar, muitas vezes há a pergunta: porque é que isso serve na Terra? Ou seja, o que é que isso contribui para o que nós fazemos no dia-a-dia? E eu ficava sempre um bocado sem resposta, tinha que dar aquela resposta indireta, que há muitas tecnologias, os telemóveis que temos no bolso, tem uma máquina fotográfica que inicialmente foi desenvolvida para tirar imagens do espaço e hoje em dia está no bolso. Portanto, são coisas indiretas. E sempre tive
o interesse e a vontade de fazer coisas que tivessem um impacto mais direto na sociedade, utilizando o que eu sabia de trás. E surgiu esta oportunidade, no início deste ano, de trabalhar no Instituto Pedro Nunes, que tem um contrato com a Agência Espacial Europeia para tentar reutilizar tecnologia que foi desenvolvida para o espaço e dados, que há imensos satélites à volta da Terra a observar a Terra, usar dados desses satélites sobre o clima, sobre os oceanos, etc., para ajudar a vida na Terra e ajudar as pessoas. E foi isso que me atraiu fazer esse tipo de trabalho, que é depois ter uma conversa de café diferente. Então, para que é que serve isso que estás a fazer? Olha, agora serve, por exemplo, para ajudar agricultores com campos de oliveiras a decidir, com imagens de satélite, se aquele cantinho do olival, se calhar não precisa de tanta água, pode levar menos água e aquela parte precisa de mais água, otimização de recursos, agricultura mais sustentável, exploração dos oceanos, estudo dos oceanos de poluição, etc. Portanto, foi um bocado essa transição. Mas, no entanto, continuo também a fazer investigação porque eu acho que, e é por isso que é sempre bom falar com pessoas como vocês, da vossa idade, porque os caminhos que nos levam a fazer o que quer que venhamos a fazer são sempre muito, muito indiretos. Nunca é uma linha reta e é sempre importante pensar que o que vocês estão, se calhar, a estudar agora, seja Direito, ou Engenharia, ou Física, ou não sei o que é que tu estudaste, não interessa, porque no futuro, quando estamos a falar aqui de espaço, estamos a falar, na realidade, da casca da cebola, como eu costumo chamar, à volta da Terra, mas, ou seja, a humanidade está a dar os primeiros passos em direção ao universo e, portanto, há muita coisa a fazer e há muitas maneiras de atacar o problema e vocês vão pensar em algumas que nós ainda não pensámos. Portanto, é um bocado isso tudo. Parte da ciência, parte da curiosidade, mas temos depois de ser realistas e fazer coisas que ajudem toda a gente. Pedro, falou aí dos restos da formação do Sistema Solar, não é? Do que sobrou. E agora, a seguir, vamos falar de outro problema que é um problema aí já causado por nós, que é os restos que sobram da nossa atividade espacial. Marta Guimarães, a Neurospace foi feita para ajudar no problema dos detritos espaciais, não é? Explique-nos lá um pouco como é que é a sua atividade, o que é que fazem. Bom dia. Sim, exatamente, ou seja, a Neurospace, só para dar algum contexto, porque é muito provável que ninguém aqui, ou quase ninguém, conheça a Neurospace. A Neurospace é uma startup muito recente, foi fundada em 2022, mas já tem dado provas, eu acredito nisto, que tem um futuro brilhante e muito promissor. E o que é que a Neurospace faz? O foco principal é a gestão de tráfego espacial, comumente dito de Space Traffic Management, e na panóplia gigante de coisas que isto significa, uma delas é, sem dúvida, os detritos espaciais, como a Ana estava agora a mencionar, e aquilo que eu faço é utilizar inteligência artificial ou algoritmos de machine learning para prever risco de colisão, isto é só um exemplo, entre satélites e esses detritos espaciais. Eu sei que isto assim parece um bocado ficção científica, não se preocupem que no meu dia-a-dia às vezes também fico um bocado, isto é real, isto acontece. E às vezes pode parecer, não sei, o espaço é tão grande, mas há assim tantas colisões, será que faz assim tanto sentido estarmos preocupados com estas colisões? E a verdade é que sim, e já houve vários episódios de colisões, e o espaço é grande, mas não é assim tão grande. E tendo em conta que a quantidade de objetos que estão hoje em dia em órbita, quer seja detritos ou satélites ativos, é tão grande e é cada vez maior que realmente é muito importante nós tomarmos conta, gerirmos este ambiente espacial. Só para vocês terem uma noção, deixem-me pensar, em órbitas mais baixas, as chamadas Low Earth Orbit, os objetos tipicamente atingem velocidades de 7 a 8 km por segundo. Isto são velocidades extremamente altas. E se estivermos a falar de objetos a colidirem frente a frente, seria na ordem dos 15 km por segundo, portanto isto efetivamente, mesmo um pecinho, uma lasca de tinta, sim, porque uma lasca de tinta é um detrito espacial,
isto tem implicações catastróficas e se pensarem nos famosos, nos CubeSat, que são os satélites mais pequeninos, um satélite deste tamanhinho a colidir com uma lasca de tinta, isto também dá origem a mais detritos, e mais detritos significa que há maior probabilidade dos objetos colidirem e assim por adiante. Então vocês conseguem imaginar que realmente é preciso gerir, é preciso tomar estas medidas e é preciso prever com antecedência se estes objetos vão ou não colidir. E pronto, no fundo é isso que eu faço, que a Neurospace faz. Não sei, Ana, Eu acho que ficámos com uma boa ideia do que é o problema e do que é o trabalho. E se calhar agora passaria à Magda para nos dizer, então, quando uma dessas lascas estraga o meu satélite... É aí que entra o direito. Aí entra, até entra logo antes. Exatamente, até entra logo antes. Eu, se calhar, vou aqui falar um bocadinho do que é trabalhar e a minha experiência pessoal e também dar-vos a noção, que acho que ainda não foi abordado aqui, o que é que Portugal tem feito neste domínio. Eu comecei a trabalhar na área do espaço mais ou menos em 2010 e sou advogada, portanto, estudei Direito, não sei de Engenharia, sei umas coisinhas, mas pronto. E quando comecei a trabalhar, Portugal não tinha atividade absolutamente nenhuma no espaço, ou muito pouco em termos visíveis, ou melhor dizendo, não tinha nenhum satélite, assim é que é. A atividade no espaço tinha investigadores e etc, e muitas empresas que trabalham neste domínio, mas não tinha nenhum satélite, tínhamos apenas um satélite que era um detrito espacial, que é o POSAT. Pronto. Hoje em dia Portugal tem uma atividade, e já tem 2 satélites que são geridos, 2 satélites de observação da Terra que são geridos por uma empresa portuguesa também, que é a Geosat, que é uma empresa que gera satélites de observação da Terra. Portanto, quando eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava muito com Portugal, trabalhava com outros países em África ou na Europa, na elaboração de políticas na área do espaço, portanto, estratégias. O espaço é uma área que combina ciência com tecnologia, com investigação, e é uma área que determina e que, em regra, contribui muitíssimo para o progresso da humanidade. Muitas das tecnologias que hoje em dia nós utilizamos na Terra, em diversas áreas da medicina, etc., são originadas a partir da investigação que é feita para o Estado. Portanto, o espaço é realmente para pessoas que querem ter desafios novos, que querem dar o seu contributo para a evolução da humanidade, que querem dar o seu contributo cá em Portugal também para o crescimento da ciência, e foi este percurso que eu venho assistindo. O que é que um advogado espacial faz? Há duas grandes categorias. Há o direito internacional espacial. O espaço, durante muito tempo e ainda hoje, é bastante dominado pelos governos. Ainda não há no mundo inteiro muitas empresas privadas como nós hoje temos noutros domínios, sei lá, de venda de roupa ou de outra atividade qualquer, porque o espaço hoje em dia é muito dominado por entidades públicas, por governos, por agências públicas. Já ouviram aqui falar da ESA, que é uma agência super-europeia, da NASA, já ouviram, há também a EUSPA, que é uma agência europeia, que gera os programas bandeiras da Europa, que são o Copérnicos e o Galileu, e, portanto, há esse mundo, digamos assim, mais das organizações internacionais. E depois há todo o apoio jurídico, digamos assim, a empresas privadas, por exemplo, que querem lançar um satélite. O que é que um advogado faz? O advogado vai analisar os requisitos que a empresa pretende para lançar o satélite e construir o satélite e vai fazer um contrato com a empresa ou as empresas, normalmente até são consórcios, fornecedoras daquelas tecnologias. Este é um dos exemplos do que é que faz um advogado. Portanto, contratualiza o lançamento de satélites. Se 2 detritos espaciais, se um detrito espacial chocar com um satélite, aí já entra o direito internacional, em que claramente há um dano que é feito a um satélite, e este problema que a Marta falou é um problema muito desafiante até em termos de direito internacional, porque reparem, apesar de haver alguma regulação do espaço, ela é limitada, não há
com grande detalhe. Há uma organização que é a ITU que estabelece as posições em que cada satélite está localizado. Isto é controlado pelo direito internacional, mas a verdade é que acontecem acidentes e, portanto, aí entra o direito internacional. E há convenções internacionais que foram negociadas no tempo da Guerra Fria, portanto, vocês não sabem o que é a Guerra Fria, se calhar, em que havia duas grandes potências, agora, enfim, em termos geopolíticos, nos estamos a aproximar disso, havia duas grandes potências, que era a União Soviética e os Estados Unidos, e nesse período foi possível negociar convenções internacionais que regulam o uso do espaço, mas que regulam de uma forma com princípios. Dizem, o espaço é para benefício da humanidade, e como devem perceber, nos negócios mais, enfim, se há uma empresa americana que quer explorar o espaço, como já há, para retirar minérios, os asteroides, etc., isto não está bem regulado nas convenções internacionais e, portanto, isto gera muitos desafios jurídicos giríssimos a nível internacional e também a nível mais tecnológico. São tecnologias muito inovadoras. Eu tenho de calar, senão eu quando começo a falar de espaço, pronto, entusiasmo e não me calo. É uma área fantástica. Se calhar vamos parar aqui. Eu sei que todos vocês são entusiasmadíssimos no espaço, portanto nós podíamos ficar aqui o resto da manhã a conversar entre nós, mas eu agora queria ouvir também o público, porque se calhar, vamos lá ver, quem é que daqui já sabia que Portugal tinha uma agência espacial? Sabiam? A minha equipa sabe, claro, e as pessoas aqui de Ponte Sor, as pessoas da organização. Bom, portanto, Portugal tem uma agência espacial. Quem é que já sabia que Portugal tem empresas a trabalhar no espaço e centenas de engenheiros e de pessoas de diferentes profissões, nomeadamente advogados, a trabalhar no espaço? Estão muito tímidos hoje. Mas sabiam que existe uma agência espacial europeia, certo? Sim, ouvi uns sims. Portanto, Portugal já participava no espaço há uns anos por participar na Agência Espacial Europeia e, portanto, começou-se a treinar, começou a aquecer os motores, não é? Bom dia. Em relação às pessoas. Muito bom dia. Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a bordo de mais um dia do Portugal Air Summit. Temos tudo a postos para vos receber. Eu vou estar aqui neste palco, a ANAC, mas há mais conferências, há mais conversas a decorrer no palco nave. Relembro também que podem ter acesso aos conteúdos dos dois palcos através do serviço de streaming. Olá, bom dia. Do site do Portugal Air Fashion, Air Summit. Eu sei porque estou a dizer fashion, porque vai haver uma passagem de modelos, mas já lá vamos. Hoje prometemos debates, comentadores, oradores e muitas conversas centradas no setor aeroespacial, no setor da aviação militar e defesa e até na saúde mental do pessoal navegante. Também prometemos espetáculos aéreos e uma passagem de modelos de aviões. Passa a ser Air Summit Fashion também. Mas quem me tira um painel a debater o investimento no setor aeronáutico ou soluções de asa rotativa da nova geração, tira-me tudo. Sim, eu também me pelo por uma boa reportagem sobre o saudoso Sikorsky S-72. Mas eu não vou alongar mais. Para a sessão de abertura deste segundo dia, passo então a palavra à Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira. Pode subir ao palco. Vai dar o pontapé de saída para este nosso segundo dia. Muito bom dia, Senhora Secretária de Estado. Seja bem-vinda. Muito bom dia a todos. Ok, boa. Primeira Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Sor. Obrigado. Dizer que é com enorme gosto que estou aqui em Ponte Sor, mas sobretudo neste importante fórum que é o Portugal Air Summit. Queria cumprimentar toda a sua equipa, todos os autarcas aqui presentes, as empresas, os expositores das escolas de formação, os centros de investigação tecnológica, todos os parceiros desta grande cimeira, que já vai na sua 6ª edição
mas que confirma de facto este encontro como um local de excelência para a partilha de conhecimento sobre as últimas inovações tecnológicas, mas também para debater e analisar o potencial e o futuro da aviação, da aeronáutica, do espaço e da defesa. Por isso nunca é demais felicitar o município de Ponte Sordo e os seus parceiros pela organização desta edição, deste importante encontro e pela capacidade de reunirem diversas entidades e personalidades e a indústria também para debater estas temáticas fundamentais para o setor e este ano também com um tema central muito inspirador, Flying for a World of Opportunities, e que tem em Ponte Sordo um palco absolutamente privilegiado. Então temos também este formato híbrido que agora temos certamente permite chegar a muitos países, são dezenas e dezenas de países, levando cada vez mais Ponte Sordo a todo o mundo. E sei também que não foram esquecidos os acontecimentos no local, continuando a promover momentos lúdicos, competições. Trabalhamos 24 horas por dia, 3 turnos por dia, portanto podemos trabalhar o turno da manhã, tarde, noite, temos de trabalhar fins de semana, por vezes no Natal, e essa é a parte talvez um pouco mais difícil também para o impacto com a vida familiar. Não podemos combinar talvez passar o fim de semana com os amigos porque temos de trabalhar nesse fim de semana, e essa talvez a parte que eu menos prefiro do trabalho, mas é algo que para mim vale a pena pelo contributo que estou a dar, pela importância do trabalho e por sentir que de facto estou a contribuir para algo maior do que eu, para um projeto de grande magnitude com milhares de pessoas de todo o mundo a trabalhar, e para mim vale a pena, mas se tivesse que escolher acho que essa é a parte que talvez menos prefiro do trabalho. Pedro. Eu começo pela parte mais chata. Por fazer ciência e gostar muito da natureza, a parte mais chata são todas as imposições que a humanidade criou, todas as regras e as coisas que nós inventámos, começando pelo dinheiro, etc., que criam um jogo de regras no qual temos que nos mover para fazer o que quer que seja, que não tem nada a ver com a natureza, é independente da natureza, foi inventado por nós e é assim que funciona a nossa sociedade. E para mim, infelizmente, mas na realidade também um bocado felizmente, que é o que nos permite fazer coisas, temos que jogar dentro desse jogo, cujas regras não são muito científicas, que é uma coisa que também me aborrece um bocadinho. A parte boa, agora falando da parte boa, é que o facto de olharmos para o espaço e de estudar o espaço da órbita da Terra, mas depois o espaço do Sistema Solar e outras estrelas e outras galáxias, mostra que estas nossas regras que nós inventámos na Terra e dentro das quais nos temos que mover, na realidade são uma coisa completamente insignificante e o universo está-se nas tintas para nós. Portanto, é bom de pensar sempre nessa liberdade e, no fundo, de jogar o jogo da vida e da sociedade um bocado de uma forma leve, porque se nós agora desaparecêssemos todos instantaneamente, o Sistema Solar continuava a funcionar perfeitamente. Ou seja, eu acho que vale a pena explorar o espaço com esse ponto de vista, tem que se ter essa alegria. Ter a verdadeira noção da nossa dimensão. Marta, e para si o que é mais chato e o que é mais fascinante? Para mim, o mais chato eu diria que é ter só 2 braços e uma cabeça e tenho as minhas próprias limitações e é um problema tão giro que eu gostava de poder fazer mais. Tenho sempre várias ideias, só que depois, pronto, apesar de tudo ainda somos humanos e pronto, tenho essa pena e é chato. Pronto, gostava de fazer ainda mais e resolver mais problemas e ajudar ainda mais nesta causa dos detritos espaciais. A parte boa é, sem dúvida, o privilégio de poder acompanhar o crescimento desta empresa tão pioneira e estar lá desde o dia número 1, e isto é, sem dúvida, fantástico. Portanto, acho que é isso. Eu achei que o Pedro foi muito simpático na forma como pôs a sua não gostar, porque eu acho que ele se queria referir às leis e aos regulamentos, entre outras coisas. E a mim o que me diverte é, por um lado, enfim, eu não me consigo aborrecer com nada, na verdade, no espaço, porque aquilo que me diverte é tentar
encontrar um buraco, digamos, ou encontrar formas de ultrapassar esses aspectos mais limitadores que as leis muitas vezes impõem. Mas eu acho que aí também, cada vez mais as leis e os regulamentos, que são precisos, nós precisamos deles, não é? De repente imagine que está aqui alguém a lançar um rocket aqui por cima, sem controle e sem regras, e cai-nos aqui por cima. Também ninguém quer isso, ou que choca com um avião, etc. Portanto, há que haver regras. O que importa é que essas regras sejam trabalhadas de forma colaborativa, e o espaço é altamente colaborativo. Há duas coisas que eu gosto particularmente no espaço, é que nós trabalhamos em conjunto, não é as pessoas de direito, as pessoas de engenharia, as pessoas, etc. Há um ambiente extremamente colaborativo e nas áreas tecnológicas, aliás, isso é muito comum cada vez mais e é muito necessário, porque não há problemas que sejam só tecnológicos ou de natureza social ou etc. Há um conjunto de problemas. E outra coisa que eu gosto e acho fascinante ver a evolução que o mundo tem feito na área do espaço, e Portugal em particular. Eu não sei, eu gostava muito de transmitir isto, eu não sei se vocês têm noção que Portugal hoje em dia é um país que, como a Ana disse, começou a aquecer os motores, estava muito tímido, mas não era um país. Eu lembro de falar em conferências nas Nações Unidas há 8 anos, e quando eu dizia que era de Portugal, as pessoas olhavam para mim, mas o que é que veio aqui uma pessoa de Portugal falar? Portugal não tem expressão exterior, tem muitos engenheiros, muitíssimos bons, que estão em cargos elevadíssimos em diversas organizações nacionais e internacionais, mas não tinham uma visibilidade económica, digamos assim. E, portanto, as pessoas olhavam de lado. E hoje em dia, quando se fala de Portugal no espaço, toda a gente tira o tapete. E ouço muita gente dizer: vocês estão muito mais à frente que outros países europeus, que são muito maiores que nós, que têm orçamentos muito melhores, e há muitas pessoas a estudar engenharia espacial e a trabalhar lá fora e que voltam a Portugal. Portanto, isso para mim tem sido um percurso absolutamente fascinante, ver a qualidade do trabalho que tem sido feita muito antes destes últimos anos, e muito pela Ciência Viva, a estimular pessoas como vocês para abraçarem estes desafios. É fascinante. E não tenham a menor dúvida que o espaço é o futuro. Tudo o que vai acontecer de interessante nos próximos anos vai estar de alguma forma relacionado com o espaço. E a panóplia de profissões, de atividades, etc., é gigante. Portanto, é impossível nesta sessão nós darmos conta de tudo, mas investiguem isso e vejam, porque isto é super, não encontro uma palavra em português, mas rewarding, é muito recompensante, é fascinante. Há uma coisa aqui que ainda não falámos e que se calhar será interessante falar aqui com a nossa audiência. Alguém já ouviu falar no Novo Espaço? Não vale, a equipa é 0. Alguém já ouviu falar no Novo Espaço? Se Elon Musk, já sabem, se calhar. E do Elon Musk? Já ouviram falar? Já. E na SpaceX? Já. Mas mesmo assim, vamos mais para baixo. As iniciativas que é possível fazer com satélites pequenos e pequenos lançadores. Mais uma vez, eu sugiro que quando saírem daqui, vão visitar a tenda do Euroc e vejam o tamanho daqueles rockets. Portanto, é possível mandar satélites para o espaço, satélites de menor dimensão, com as capacidades que nós temos hoje em dia de eletrónica, de sensores, de tudo muito mais pequenino, muito mais miniaturizado, o que significa que cabe num rocket mais pequenino, o que significa que é mais barato, o que significa que companhias de menor dimensão podem lançar satélites para fazer determinadas aplicações. Aí vocês é que sabem disso. Portanto, quem sabe, vocês vão poder fazer criar uma companhia que vai ter os seus próprios satélites para produzir um serviço qualquer. Só para referir que nós vamos ter visitas de estudo ao Euroc pela equipa, feitas por nós, portanto, se tudo correr bem, não é, Susana? Se tudo correr bem, eles vão todos lá ver e vão todos ver o que é feito. Podem ver o que os vossos colegas mais velhos estão a fazer, e alguns deles já se estão a preparar para criar as suas próprias empresas, que vão ser empresas europeias, pequenas empresas, startups, como se chama,
que vão começar a produzir serviços. Por isso, isto é um mundo de oportunidades que se abre. Mas vamos ver mais perguntas, porque temos aqui ainda tempo para fazer perguntas. Lá ao fundo. Está aqui uma atrás. E há uma lá ao fundo. Eu vou ir a seguir, está bem? Está bem. Bom dia a todos. Gostaria de perguntar se acham que Ponte Sor pode ser o polo nacional e internacional das ciências aeroespaciais e até mesmo do trabalho aeroespacial. Muito obrigado. A outra pergunta. Respondemos às duas. Bom dia. Eu tinha uma questão que era até que ponto existe investigação a nível de ligas ou outro tipo de materiais para exploração espacial e qual o ponto de investigação que nós estamos? E também gostaria de saber qual a importância ou não da possível capacidade de imprimir-se as peças a nível de ligas metálicas. É só. Quem responde sobre Ponte Sor? Bom dia. Eu acho que depende da vossa ambição. Acho que tudo é possível e acho que, obviamente, Portugal está a fazer um grande investimento neste domínio e Ponte Sor já tem aqui um conjunto de indústrias, portanto, depende da ambição que se queira ter, não é? Acho que há espaço no país para crescer e compete a vocês, o espaço é um domínio onde a vossa geração vai ser muito importante e em Portugal em particular. É preciso dar continuidade ao trabalho que foi feito e, portanto, por que não Ponte Sor abarcar esse desafio, tal como já existe aqui alguma semente e dinamizar este tipo de iniciativas. Se vocês tiverem ambição enquanto geração para o fazer, acho que nada é impossível. E também, sobretudo, atrair também pessoas de fora, terem aqui empresas, emprego, etc. Já aqui a Tekever, já também a Tekever tem lá uma pequena câmara de teste para pequenos satélites. Há alguns satélites portugueses que estão a ser construídos, o Infante, que tem aqui a câmara, podem visitar, é uma questão de combinar. A Neurospace também acho que está aqui ou vai passar para aqui. Portanto, existe alguma dinâmica. Agora é uma questão de potenciar e desenvolver essa dinâmica, não é? Quanto aos materiais, o Pedro Lacerda responderá, se calhar, e o João, sim. Queres começar tu? Ok. Nós no Instituto Pedro Nunes, o contrato que temos com a Agência Espacial Europeia tem um programa que se chama BIC, Business Incubation Center, onde startups, são empresas que começam do zero. Vocês amanhã podiam ter uma ideia de uma coisa que gostavam de fazer que estivesse relacionada com o espaço, concorriam à incubação no Instituto Pedro Nunes e se fossem aprovados, que não é muito difícil, digo-vos, 50% das candidaturas são aprovadas, portanto é moeda ao ar. Há empresas a trabalhar em estudar novos materiais. Se nós, como humanidade, quisermos levar pessoas em veículos para longe no sistema solar, o material de que essas coisas são feitas, dessas cápsulas, no futuro terá que ser um material que tem um bocado certos aspectos da natureza, que se autorregenera, que se autorrepara, para resistir, por exemplo, a impactos com coisas com que nós não contamos, que não são só o lixo espacial feito por nós, mas meteoritos e coisas do género que andam a voar pelo espaço. Portanto, há empresas que já estão a estudar novos materiais, novas ligas que tenham esse tipo de comportamento, por um lado. Por outro lado, sim, outro aspecto é levar coisas da Terra. A Terra tem uma gravidade substancial, custa muita energia, que se traduz em dinheiro, levar coisas para o espaço da Terra. Portanto, é importante pensar em maneiras de fazer coisas para ir para longe, para fora, já em órbita, ou na Lua, ou em sítios onde seja mais fácil partir, utilizando, se calhar, lixo espacial recolhido em ferros velhos, no espaço, em órbita, que depois vão buscar pecinhas e constroem coisas e seguem, ou materiais que venham de minérios, de minerar, como é que se diz?
minar mineração de asteroides e da Lua, etc. Portanto, essa investigação existe não só do ponto de vista da investigação, mas mesmo de startups que querem já pensar em desenvolver materiais para tornar aquilo num negócio de, se calhar, venderem um material do qual pode ser feito uma sonda espacial, por exemplo. Sim, eu diria mais só a parte da Estação Espacial Internacional, porque temos muita investigação na Estação Espacial Internacional e digo já que não sou especialista em toda a investigação, como é óbvio, mas sei que existe esta investigação em diferentes ligas de metais. Temos uma experiência no nosso módulo europeu chamada EML, Electromagnetic Levitator. É uma experiência que utiliza forças eletromagnéticas para derreter diferentes tipos de metais numa câmara de vácuo. E são pequenas bolinhas de metal, mas que se retiram da gravidade. Com forças eletromagnéticas conseguimos derreter esse metal. É uma bola de metal derretido que volta a solidificar, deixamos solidificar com a ausência de gravidade. E é interessante ver que tipo de materiais podemos construir desta maneira, como é que os cristais dentro desse material se voltam a formar e que tipos de materiais podemos formar desta maneira. Isso é interessante não só para o espaço, para construir naves espaciais mais leves, mas também tem impactos no setor aeronáutico, na energia, em diferentes áreas aqui na Terra que queremos utilizar materiais novos, materiais que não sabíamos que podíamos construir, e o espaço dá essa oportunidade, de facto, de testarmos novas coisas, e é um pouco o que o Pedro disse. Existe uma enorme possibilidade de inovar e utilizar o espaço para inovar, ou utilizar recursos desde o espaço para inovar aqui na Terra. E então, a Estação Espacial é uma plataforma que podemos utilizar, mas existem muitas outras e existe a possibilidade de criar uma startup, de criar a nossa empresa e investigar mais ainda nessa área. Na parte de impressoras 3D, que acho que era também a parte da pergunta, existe uma impressora 3D na Estação Espacial que utiliza uma liga de metal. Eu não sei qual é a liga exata que é utilizada, mas existe já na Estação Espacial essa investigação de o que é possível fazer em termos de impressão 3D, utilizando já metais também. Sobre liga metálica não sei, mas sobre materiais poliméricos podem ver ali na tenda do Euroc. Há uma empresa portuguesa que é Be Very Creative, que tem vários contratos com a Agência Espacial Europeia e tem uma impressora no módulo Columbus, ou ganharam agora portanto, há empresas portuguesas a imprimir no espaço. Eu agora tenho aqui um jovem. Tem mais outra pergunta atrás. Sim, mas há aqui uma primeira. Pronto, eles estão a decidir qual deles é que vai fazer a pergunta. Vá, rápido. Vai, levanta-te então e faz a pergunta. Bora. Bem, eu gostaria de saber se existe algo que possa ser de grande importância, que possa ser alcançado num futuro próximo dentro da vossa área ou assim mais geral dentro da área espacial. Se existe algo que possa ser alcançado de grande importância. Obrigado. Na minha área, portanto, eu considero a minha área o voo espacial, a exploração espacial tripulada por humanos, e nesse sentido nós queremos sempre explorar mais longe. Por um lado queremos voltar à Lua, já estivemos lá nas missões Apollo, mas queremos voltar agora de uma maneira mais sustentável, queremos construir uma estação espacial à volta da Lua, para utilizar também esse ambiente para aprender mais sobre o sistema solar, podemos utilizar para aprender mais sobre a Lua em si, a formação do sistema solar, e talvez o Pedro depois possa juntar mais do que é que podemos aprender na Lua em si. E queremos, no fundo, também, se calhar uma meta mais a largo prazo, explorar Marte. Marte é especial porque é um dos poucos planetas no sistema solar que há milhões de anos teve as condições semelhantes à Terra, tinha uma temperatura mais amena, tinha água no estado líquido, tinha oceanos, e sabemos que aqui na Terra, nessas mesmas condições, a vida surgiu. E Marte então é especial por isso, porque pode responder à pergunta: será que a vida pode surgir fora da Terra? E se surgiu, será que ainda existe? Será que conseguimos encontrar provas de vida passada? E Marte tem essa particularidade e é por isso que queremos enviamos já rovers, queremos aprender mais sobre Marte, e o futuro será também uma exploração tripulada, ter astronautas em Marte, ter a primeira pegada humana em Marte, e nesse sentido eu acho que não estamos tão longe como pode parecer. Eu acho que a primeira pessoa a explorar Marte já nasceu, e se pensarem nisso é algo bastante interessante, porque essa pessoa pode já estar numa escola hoje em dia, pode estar em Portugal, nos Estados Unidos, na China, seja onde for, mas já existe, já está a aprender hoje em dia, já está a motivar-se sobre o espaço, e é algo também que eu vi na minha carreira, que o futuro, quando eu estava a estudar, é muito diferente. O cargo que eu tenho hoje, o módulo europeu na Estação Espacial, não existia quando eu estava a estudar, e não podia imaginar que poderia no futuro ter este cargo, e algo que se calhar também
para pensarem para vocês no futuro que o futuro vai ser muito diferente. Então, não se limitem com o que existe hoje em dia, porque de facto o futuro é bastante diferente e não se limitem pelo que hoje é a realidade. Sim, eu pegando nisto, de facto eu acho que a presença mais sustentada de pessoas na Lua é uma coisa no futuro muito, muito entusiasmante, não só do ponto de vista da exploração, mas no ponto de vista de ser uma nova base, de onde depois podemos partir para outros sítios. Em termos da ciência, também é um sítio interessante para fazer investigação em astrofísica, porque há uma série de vantagens, não temos atmosfera, por exemplo, para nos estragar as imagens, etc. Mas também na exploração espacial, uma coisa que aconteceu há muito pouco tempo, que foi a missão DART, provavelmente ouviram nas notícias, de termos conseguido, com uma coisinha do tamanho de uma máquina de lavar, bater num asteroide e mudar a órbita desse asteroide, que na realidade orbita outro asteroide, mas mais ou menos do tamanho de uma coisa que potencialmente pode um dia vir em direção à Terra, nós conseguirmos mudar a órbita disso para a desviar da Terra se um dia isso vier a acontecer. E depois, do ponto de vista da ciência, mesmo ciência, há uma missão que a ESA está a preparar, chamada Comet Interceptor, que é uma missão que vai pôr uma sonda fora da Terra à espera que venha um cometa de longo período, são os cometas que vêm de muito longe da nuvem da Oort, para ir a esse cometa quando ele for descoberto a tempo de o ir estudar. Isso vai ser muito importante neste sentido de ir estudar um corpo que tem gelo e que tem matéria orgânica, que pode ter, esses cometas podem não só ter trazido água para a Terra, a Terra formou-se num processo muito quente, provavelmente formou-se seca, a água teve que vir depois, pode ter vindo desses cometas, e também pode ter plantado na Terra as sementes que deram origem à vida. Portanto, são tudo coisas que vão acontecer nos próximos 5, 10 anos, que são muito, muito, muito interessantes e importantes. Estamos mesmo a acabar, Marta. Sim, de uma forma muito, muito rápida e muito concisa, já estamos a terminar, não é? Eu acho que na minha área o grande feito vai ser efetivamente a consolidação das técnicas e das tecnologias que vão permitir um tráfego espacial seguro e sustentável. E, em suma, acho que se resume a isto. Na área do direito, vai ser responder aos desafios que o Pedro e o João falaram. Como é que nós vamos regular uma exploração de Marte? Que leis é que são aplicáveis? São as nossas? São de que país? E isso é um grande desafio que vai acontecer nos próximos anos. E penso que não temos tempo para mais nenhuma pergunta, portanto, muito obrigada a todos e a todas. Se quiserem enviar perguntas, podem mandar para o E0, para a equipa do E0, @cienciaviva.pt. Nós estamos aqui para que no futuro Portugal continue a ter recursos humanos altamente qualificados para o espaço e para outras coisas, naturalmente. Muito obrigada a todos, bom dia, e não se esqueçam de visitar o resto, o Euroc, o Air Summit. Aproveitem a vossa vinda aqui. Obrigada. Só muito rápido.